Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura alerta que a pandemia aumentou a fome no Brasil e no mundo. O documento mostra uma realidade que vai na contramão do previsto na Constituição Federal, que reconhece a alimentação como um direito social do cidadão. O número de pessoas afetadas pela fome está aumentando. É o que revela o novo relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E a pandemia da Covid-19 tornou a situação ainda mais dramática. O relatório da FAO aponta ainda que no mundo cerca de 828 milhões de pessoas passaram fome em 2021. O número cresceu, em média, 150 milhões desde o início da pandemia. 56,5 milhões vivem na América Latina e Caribe. De acordo com o relatório, as projeções apontam que cerca de 670 milhões de pessoas ainda devem enfrentar a fome até 2030, o que representa 8% da população no mundo. No Brasil, a insegurança alimentar grave, que significa ficar sem comer por 1 ou mais dias, quase quadriplicou de 2014 a 2021. Saltou de 1,9% para 7,3% da população. São 15,4 milhões de pessoas vivendo nessas condições. Em âmbito nacional e internacional, várias leis e programas garantem o direito de todas as pessoas de se alimentar de maneira adequada e digna. No Brasil, a própria Constituição Federal reconhece a alimentação como um direito social. A Constituição brasileira incorporou a questão do direito à alimentação no seu artigo 6º, através da emenda constitucional 64123, como sendo um direito social. E desde então, a gente tem essa questão, a importância da alimentação, como direito social para toda a população, principalmente, e é bom a gente lembrar, que essa questão da alimentação, ela é citada também no artigo 227 da Constituição como sendo assegurada esse direito à criança, ao adolescente, ao jovem. Bom, a gente continua agora a falar sobre esse problema da fome no Brasil, ao vivo, de forma remota, com o representante adjunto da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Gustavo Chianca. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite e poder falar de um tema tão importante para a humanidade e para o nosso país, que é o tema da fome e da segurança alimentar. Prazer em conversar contigo, Gustavo. Bom, a gente mostrou na reportagem que esse é um direito social, um direito fundamental previsto na Lei Maior do país, que vem sendo violado. Pelo menos 60 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de insegurança alimentar. Qual é o mapa da fome no Brasil, a situação que a gente vive hoje após a pandemia? Olha, eu já estou na FAO há algum tempo e nós podemos dizer que a situação da insegurança alimentar no mundo já há mais de 12 anos vinha caindo constantemente em número de pessoas e em porcentagem. E o que nós vimos já em 2015 é uma diminuição desse número. Nós estávamos muito contentes, porque nós seríamos, e eu dizia isso com muito orgulho, que nós seríamos a primeira geração na América Latina e no Caribe a viver uma região sem fome, sem essa sombra da fome. Mas já desde 2015 esse número vem se reduzindo, essa queda, que era uma queda constante. Isso tinham já duas razões. Uma o clima, então mudando o clima faz com que nós tenhamos a imigração de população rural para outras regiões, ou seja, deixando de produzir alimentos para procurar emprego e comida nas cidades. E outras já eram os conflitos regionalizados. Nós assistimos aí pela TV, muitas migrantes tendo ido para a Europa, tentando andar de barco e em outras coisas, por situação de procurar uma nova vida. E isso caiu. Então, são os 3 Cs, conflito e clima. Terceiro C, piorar, que foi o Covid.
E aqui para a nossa região e para o Brasil especificamente, que ainda não temos o impacto das mudanças climáticas, nem um impacto de conflitos generalizados, nós temos aqui um grande problema que é a renda, que é a desigualdade. E é isso e a Covid ampliou o problema da desigualdade e da renda, porque na nossa região nós produzimos alimentos, não existe problema de logística, não existe o problema do acesso físico ao alimento, o que existe é um acesso financeiro a isso. E com a crise advinda do Covid, se diminuiu a renda das famílias e essas famílias passaram a não consumir ou um alimento de qualidade ou deixaram de reduzir a sua compra de alimentos. E aí a gente está falando também da falta de políticas públicas, né, para a gente reverter esse cenário. É claro que é um problema mundial, não se limita ao Brasil, mas esse relatório me chamou a atenção também que hoje as pessoas que passam fome ou sofrem com algum tipo de insegurança alimentar, né, Gustavo, esse grupo não se limita àqueles grupos sociais, aquelas pessoas que estão na pobreza já há muito tempo. Essa pobreza, essa fome chega também aos grandes centros. Exatamente. Nós sofremos um salto de 7 em situação de fome grave. É aquela fome que você identificou da pessoa que declara que pelo menos uma vez no dia, no ano, não por uma questão religiosa ou um regime, ficou sem comer, ficou sem ter o que comer, não é? Essa é a fome grave. Nós subimos de 7,5 a 15,4 milhões de pessoas no Brasil com fome grave, insegurança alimentar grave. E existe a insegurança alimentar moderada, que é aquela que declara que come, mas não come o suficiente para poder se manter ou suprir as suas necessidades calóricas, as necessidades de se alimentar durante o dia. E aí, Gustavo, quais são as sugestões da FAO para a gente poder mudar esse cenário ou tentar se aproximar daquele Brasil de uma década lá atrás, quando a gente vinha conseguindo bons resultados? Olha, eu vou dar um cenário geral para o mundo e específico para o Brasil. Uhum. O mundo é resiliência. Os países têm que investir e se adaptar à resiliência, a resiliência do clima, né? Promover a agricultura, uma maior assistência técnica, maior investimento para pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultores poderem sobreviver a essas mudanças do clima. O segundo ponto, que é muito importante, tem a ver com a nossa situação, é a necessidade de uma retomada econômica sustentável, que gere emprego e renda para as famílias poderem voltar a consumir, poderem voltar a comprar, poderem voltar a ter uma renda para poderem sobreviver. E a terceira parte, que aí também é muito importante, é paz. Nós vimos que conflito, e agora mais com esse conflito da Ucrânia e Rússia, que são dois produtores de alimentos importantes do mundo, não é? Tem trazido a fome. Então, a guerra, o conflito, além de matar as pessoas em confronto, mata muito mais de fome, mata muito mais de insegurança alimentar. Então, precisamos de paz, precisamos de uma sociedade e de um mundo que conviva com a paz e um mundo que possa aí lutar contra a fome e erradicar esse mal. No que se refere às leis já vigentes no país, eu acho que o desafio é dar a efetividade a essas normas, né? Porque leis já temos bastante. Exatamente. O Brasil teve uma conquista muito importante na Constituição, não é? Com esse artigo e como um ganho social da sociedade, não é? O direito à alimentação adequada como um direito social é muito importante. E agora é dar exatamente essa efetividade, não é? Efetividade através de programas sociais, a alimentação escolar, que é um programa de Estado, não é nem de governo, existente há mais de 60 anos, é um modelo. Muitas crianças têm na escola a sua principal refeição diária, crianças e adolescentes, é muito importante. Então, temos que aí criar as bases para que o Estado possa promover e assegurar a alimentação adequada para todos. Perfeito. Gustavo Chianca, muito obrigada pela sua participação. Tinha várias outras questões aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Muito obrigada, viu? Boa tarde para você, até a próxima.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado. Tchau, tchau.